Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para o comentário da lição desta semana. Lição de número 12, classe de jovens, da revista da Escola Bíblica Dominical, da editora CPAD. O tema da lição é o governo da igreja local. Nós temos dois textos que vai basear esta lição, que estão na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto, no capítulo 6, e também na primeira carta do apóstolo Pedro aos dispersos, no capítulo 5, o governo da igreja local. Lembrando que você pode baixar este slide para ministrar na sua escola bíblica dominical. É só você acessar www.ebdemfoco.com.br. Além dos slides da classe de jovens, classe de adultos e classe de adolescente, além dos comentários em áudio, comentário em vídeo, subsídio em PDF e cursos de capacitação para professores. Acesse www.ebdemfoco.com.br. Você também pode baixar no seu Android o aplicativo do EBD em Foco. Procure lá na sua Play Store, EBD em Foco, e baixe e tenha todo o conteúdo do ebdemfoco.com na palma da sua mão. O texto do dia está em 1 Pedro 5, 2 e 3 e diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O apóstolo Pedro faz aqui severas advertências aos líderes da igreja em todos os lugares. Tanto é porque esta carta do apóstolo Pedro ela é direcionada aos irmãos que estão dispersos fora de Israel, fora de Jerusalém, em todas as igrejas. E ele faz esta reprimenda especialmente aos líderes, porque naquela época, parece não tão diferente do que vemos hoje, muitos líderes eram como lobos devoradores. Paulo dizia que aquele que faz a obra deve viver da obra, Aquele que ensina, aquele que pastoreia deve receber, todo trabalhador é digno do seu salário. Parece que havia pessoas usando estes princípios, que são legítimos, como o próprio Paulo diz, todo trabalhador é digno do seu salário. Parece que havia pessoas usando esses princípios como uma forma de ganhar dinheiro. Então, e tinha pessoas almejando o ministério, o episcopado, como uma forma de ter dinheiro. Não parece ser diferente de hoje, Eles não se preocupavam com as pessoas, eles se preocupavam com o que eles iam ganhar. Eles eram cruéis, numa comunidade onde as pessoas já eram oprimidas, já eram rejeitadas, elas encontravam no cristianismo uma forma de aceitação e liberdade e acabavam se deparando com líderes com este perfil. E é preciso o apóstolo Pedro aqui exortar aos irmãos, aos líderes, que não fossem gananciosos, não fossem dominadores, mas servissem de exemplo para a igreja de Cristo. A nossa síntese diz o seguinte: a igreja é o corpo de Cristo e toda autoridade e poder emana dele. Todo poder e autoridade que está sobre a igreja emana de Cristo. Portanto, a bênção e a maldição não estão sobre as mãos ou sobre a palavra de nenhum líder. Mas muitos líderes por aí pensam assim, que eles podem vociferar as suas maldições e as pessoas estarão em desgraça. Gostam mais dessa parte. E outros pensam que, através da sua palavra, pode mudar a história de uma pessoa. Nenhum homem pode mudar a história de outro. Só o evangelho é totalmente poderoso e capaz de mudar a nossa história. Os textos bíblicos estão em 1 Coríntios 6, 4 a 10 e 1 Pedro 5, de 1 a 4. Eu não vou me deter no texto,
mas você faça uso do texto com alguns comentários bíblicos, que é muito importante. A nossa introdução diz o seguinte: na lição deste domingo veremos que os crentes de Corinto estavam deixando a antiga vida de promiscuidade e corrupção que imperava na cidade para uma nova vida com base no Evangelho de Cristo. Nós vemos em uma lição que falou sobre prostituição, sobre essa transição dos irmãos que saíam do mundo para Cristo, né? A cidade de Corinto era muito peculiar ali os seus comportamentos em relação à sexualidade, por isso Paulo escreve inclusive aos Coríntios, capítulo 7, todo dedicado a essa questão. Então, os irmãos estão saindo dessa vida promíscua para viver o Evangelho. Entretanto, ainda havia entre eles muitos conflitos e disputas banais. Se eles estavam aprendendo a abandonar a prostituição, ainda não haviam aprendido a abandonar as disputas, né? Tanto é que 1 Coríntios nos fala das facções, né? Parece que era comum entre o povo de Corinto essa questão das disputas e acabou entrando também para a igreja. Então o apóstolo Paulo os orienta a resolverem as questões entre si e não na justiça secular. Como igreja do Senhor, temos autoridade para julgar, segundo a palavra de Deus, aquilo que é certo ou errado. E os pastores têm autoridade para disciplinar, em amor, os que cometerem algum erro. Essa questão da disciplina cristã, da disciplina eclesiástica, é muito importante. Muitas igrejas já não praticam mais isso. Mas eu entendo que é importante. A disciplina em si, ela não traz perdão. A gente precisa entender isso. O perdão é por causa do sangue de Cristo, né? Passa pelo arrependimento, pela confissão. Mas a disciplina ela é importante para a cura. A disciplina ela é importante para lançar em nossa face a nossa falha, para que nós possamos abandonar. É claro que a igreja, por muito tempo, exagerou no seu forma de disciplina, né? Com uma exclusão um tanto preconceituosa. Mas, fora isso, a disciplina cristã ela é bastante necessária. Infelizmente, nós não vemos muito isso. Muitos pastores já não corrigem mais os seus membros, muito em virtude do medo de perder membros e também, né, medo de perder aí nas suas finanças. Nosso primeiro ponto: o poder de julgamento da igreja local. Paulo propõe um modelo de conciliação de conflito para a igreja local. Olha só, a primeira epístola aos Coríntios apresenta uma série de conflitos, como, por exemplo, divisões, dissensões e imoralidades. Você pode ver isso em 1 Coríntios 1, verso 10 a 17, 3 de 1 a 9 e também no capítulo 5. Por isso, o apóstolo nos exorta a viverem uma vida de santidade e não levarem as questões internas aos magistrados, pois os irmãos possuíam sabedoria e discernimento em Deus para tomarem atitude correta e disciplinar os que pecaram. O que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo que os irmãos entravam em litígio, às vezes, ou os irmãos pecavam, sei lá, adultério, não sei, talvez defraudando alguém, enfim. Esses irmãos estavam cometendo delitos, pecados, alguns deles possíveis, totalmente viáveis de serem resolvidos dentro da própria comunidade. Mas eles levavam para os juízes romanos. E certamente esses juízes riam do povo de Deus, né? Porque dizia: ora, vocês não são irmãos? Ora, vocês não servem um Deus justo? Por que vocês estão precisando da justiça romana? Paulo, então, adverte os irmãos severamente para que eles tivessem sabedoria e procurassem entre eles mesmos pessoas capazes de resolver esses problemas e não levar esses problemas para os ímpios resolverem. Porque o que eles estavam fazendo era gerando um problema ainda maior. Aquele problema que era pequeno agora estava se transformando num grande problema, porque o problema não era mais somente interno, mas também todo mundo estava sabendo. Paulo entendia que muitos dos conflitos
internos poderiam ser resolvidos dentro da comunidade cristã. Ele destaca que a igreja tem um papel de julgamento superior, pois julgará o mundo. É muito interessante nós notarmos por aqui, né? Lá em Daniel 7:22, Lucas 22:28 também fala sobre a questão de que a igreja vai julgar o mundo, né? No juízo lá. Vai estar lá também como de alguma forma participando de tudo isso. E aí fica aquela questão aqui, né? Como que um povo que vai julgar o mundo em um determinado tempo, como que esse povo que vai julgar o mundo não é capaz de julgar as suas próprias causas, os seus próprios conflitos? Olha, falta aqui nos irmãos de Corinto, a gente percebe isso, né, porque era uma igreja nova, falta maturidade. Mas às vezes no nosso meio não é mais falta de maturidade, é falta de conversão mesmo, né? Porque pessoas que estão ali há tantos anos dentro da igreja e não aprenderam, não foram mudadas, é porque nunca foram convertidas. O apóstolo afirma que o mais desprezível dos membros da igreja teria melhores condições de julgar do que os poderosos juízes romanos, uma vez que, como cristão, teria como base de julgamento os princípios cristãos. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, o mais simples de vocês aí, o mais ingênuo, o menos inteligente, é capaz de julgar de forma mais reta, mais justa a questão de vocês, porque Roma é conhecida pelo suborno. Roma é conhecido os seus juízes são conhecidos pela sua imparcialidade, pela sua parcialidade, melhor dizendo. Não há nenhuma garantia de que, recorrendo aos juízes romanos, estará sendo feito justiça. Ele questiona se não havia na comunidade pessoas sábias o suficiente para julgar as rixas internas, em vez de submeter conflitos internos ao julgamento para infiéis. Essa era a questão. Paulo estava questionando os irmãos. Olha, ao invés de vocês colocarem os ímpios para participar dos problemas de vocês, vocês mesmos devem buscar sabedoria para resolvê-los. Segundo, o universo jurídico romano e a organização da igreja local. Paulo deixa claro que no universo jurídico romano a prática da justiça era comum. As decisões eram tomadas com o objetivo de favorecer os patronos ricos, que ele os denominavam como poderosos. Algumas contendas eram simplesmente pretexto para vingar ofensas e perseguir pessoas consideradas inimigas. Os julgamentos não eram exercidos com imparcialidade e a sociedade romana ficou conhecida por ser corrupta e ter por comum a prática do suborno. Já falamos sobre isso, né? Que Paulo exorta os irmãos a não levar as suas questões a estes juízes romanos, porque não há garantia nenhuma de que haveria justiça. Havia mais justiça na simplicidade dos irmãos, e há, do que em muitos juízes hoje. O modelo hierárquico do Império Romano influenciava na estrutura da igreja. No entanto, a pregação cristã da solidariedade certamente influenciou o pensamento das pessoas de menor poder aquisitivo e cultural, que vislumbravam a possibilidade de ascensão e mais liberdade dentro da nova comunidade. É claro, né, numa sociedade de miséria, de pobreza, de opressão, essas pessoas, quando viram o cristianismo como essa mensagem de paz, de libertação, apostavam tudo no cristianismo. Mas, quando eles chegavam lá, a mudança de comportamento e relacionamento proposto pelo Evangelho contrastava muito com a cultura do Império. Era uma comunidade cristã nova, como a de Coríntio. Os conflitos e as buscas dos direitos institucionalizados por Roma seriam inevitáveis. Olha só, quando eles chegavam lá, então, eles encontravam os mesmos conflitos que haviam entre os romanos. É claro que, como o comentarista diz aqui, uma mudança de comportamento e relacionamento proposto pelo Evangelho contrastava muito com a cultura do Império. Em uma comunidade cristã nova, como a de Corinto, os conflitos e busca dos direitos institucionalizados por Roma seria inevitável. Uma comunidade cristã nova é de se compreender, mas Paulo exorta os irmãos que era tempo de eles amadurecerem. É tempo de nós também amadurecer. Você que está nos ouvindo nesse momento, acompanhando esta aula, entenda,
é tempo de amadurecimento. Não é possível que nós vamos continuar como neófitos a vida inteira. Como diz o escritor aos Hebreus, por tanto tempo de conversão, eram para ser mestres, mas ainda precisa de leite. Olha, é preciso crescer. Estas questões fazem parte de pessoas que não têm maturidade espiritual. Busque a maturidade espiritual através da oração, da meditação, da leitura da palavra de Deus, que você será capaz de resolver todos esses problemas. Mas o apóstolo não poderia desanimar diante deste desafio e lutou pela implantação dos valores do Evangelho. Sempre buscando implantar os valores do Evangelho, o mais importante. Paulo insiste nos princípios do reino e na mudança do estilo de vida. Ainda existem líderes inspiradores. Havia conflitos e disputas a serem levadas a julgamento. Era porque alguns membros continuavam tirando vantagem dos próprios irmãos da igreja. Ou seja, havia crentes que não haviam sido libertos. Paulo incentiva em 1 Coríntios 6, aqueles que forem lesados a sofrerem a injustiça, sem buscar os recursos jurídicos, recorrendo assim aos ensinamentos de Cristo no Sermão da Montanha. Me lembro de uma frase do pastor Newton Gonçalves, onde ele diz: só quem ganha com uma querela entre irmãos é o diabo. É melhor perder coisas do que perder um irmão. Paulo está dizendo basicamente isso. Olha, você que está sendo injustiçado, deixa para lá, deixa. Pode parecer ruim agora, mas você está fazendo isso por amor ao Evangelho. Você será recompensado por Cristo. Deixa para lá, porque se você levar isso a um litígio, vai levar aos juízes ímpios e causará um grande escândalo e prejuízo para o Evangelho. Nós temos que medir as consequências das nossas atitudes, né? Paulo está dizendo para os irmãos: é melhor padecer um pouquinho aqui do que fazer feio para o Evangelho. Jesus, inclusive, diz sobre isso, né? Que os escândalos viriam, mas ai daqueles por quem os escândalos virão. Paulo se volta para os defraudadores dos irmãos e os adverte a respeito do comprometimento da vida eterna devido às injustiças praticadas. Essa injustiça é incoerente com o novo relacionamento que o cristão deve ter com Deus e com o seu próximo. Se é uma vida transformada, né, se foi liberto, então precisa mostrar que realmente foi transformado pelo Evangelho. A reprimida paulina é forte, iguala quem defrauda o irmão com os devassos, idólatras, adultos, efeminados, ladrões e roubadores, avarentos, bêbados e maldizentes. Ou seja, Paulo está dizendo para os irmãos que aqueles que defraudam os outros, aqueles que roubam os outros, são tão pecadores, tão perversos, quanto estes que foi citado, né? Os adúlteros, efeminados, ladrões, roubadores, avarentos, bêbados e maldizentes. Paulo está dizendo o seguinte, se vocês continuam fazendo isso, vocês não diferem em nada destes, porque o pecado de vocês não é menos grave do que o deles. Em 1 Coríntios 6, o termo injusto é empregado para se referir aos juízes dos tribunais romanos, mas no verso 9 o mesmo termo é empregado aos próprios cristãos que cometem injustiça, né? Igualando aí aos famosos juízes corruptos de Roma. Assim, quem procede de modo semelhante aos juízes injustos também não tem condições de julgar dentro da comunidade dos crentes. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, o poder institucional na igreja local. Quem eram os destinatários da primeira epístola de Pedro, né? Esse segundo ponto nós vamos abordar um pouco sobre o texto do apóstolo Pedro, capítulo 5, né? 1 Pedro, capítulo 5. Eram os estrangeiros dispersos nas províncias romanas na Ásia Menor, né? O apóstolo Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, para quem Pedro escreveu a primeira epístola de Pedro, né, aos estrangeiros, aos irmãos
da diáspora nas províncias romanas da Ásia Menor. Pessoas marginalizadas, a maioria eram estrangeiras, destituídas dos direitos de cidadania, até porque o direito de cidadania não era uma coisa tão fácil assim. Não há menção de senhores que pode sugerir, melhor, no capítulo 2, os versículos de 13 a 17, há uma referência a escravos domésticos, né? E, segundo o comentarista, não há menção de senhores, que pode sugerir que não havia pessoas ricas na comunidade, né? Ou, pelo menos, não era isso que os irmãos entendiam. Até Paulo mesmo diz que não há servo, nem livre, não há homem, nem mulher, nem gentil, nem grego, em Cristo somos todos um só. Como se não bastasse a condição social da comunidade cristã nestas regiões, eles sofriam perseguições. Isso mesmo. De quem que eles sofriam essas perseguições? Dos romanos, que consideravam os cristãos um povo desprezível, dos judeus, que eram rivais por causa da religião, e da própria população local, que quer por motivos sociais ou de crenças e práticas religiosas ou políticas, odiavam estes cristãos. Um grupo que vivia debaixo de grande opressão e sofrimento, cuja esperança estava em Deus e no crucificado, cuja resignação ao sofrimento eles tinham por modelo. Tudo isso é tido pelo autor como motivo de alegria por estarem participando do sofrimento de Cristo, né? E aqui a gente vale lembrar que todos os sofrimentos que os apóstolos glorificavam a Cristo neles eram por causa do Evangelho. Nós não vamos achar que qualquer sofrimento que nós temos na vida é um sofrimento que vai glorificar a Deus. Não. Às vezes a gente está sofrendo só por incoerência, inconsequência, imprudência nossa, né? Por falta de cuidado mesmo. Isso não tem nada a ver com o sofrimento que os irmãos aqui passavam. O sofrimento imposto pelo poder imperial como tema principal da epístola, né? A primeira epístola de Pedro tem o propósito de encorajar a perseverança na fé, mesmo diante das adversidades e perseguições, tendo como referência o sofrimento de Cristo. Sim, os irmãos ali estavam sofrendo grandes perseguições, eram estrangeiros, e Pedro escreve para eles, exortando-os a perseverarem mesmo diante dos sofrimentos, porque eles estavam sofrendo, não era por uma coisa à toa, mas por causa do Evangelho, e Pedro então os exorta a perseverar, porque diante disso eles terão recompensa. O apóstolo Pedro, coluna da igreja primitiva, que por ciúme e inveja de seus adversários foi perseguido, mas sustentou o seu combate pela fé até a morte, para alcançar o lugar da glória prometida por Jesus, né? Então a história de Pedro vale estudar um pouco. Foi crucificado de cabeça para baixo, né, por não se achar digno de morrer como seu Senhor. Ele foi uma testemunha dos sofrimentos de Jesus e participante da glória que vai ser revelada. Aqui o sofrimento é visto como uma virtude, uma demonstração de perseverança e fé cristã, o sofrimento por causa do Evangelho. O exemplo de Pedro é fortalecido por um exemplo superior, o de Jesus, inspirado no texto de Isaías 53, conhecido como Cântico do Servo Sofredor, e relido no Novo Testamento como referência ao sofrimento de Cristo. Pedro mostra que é preciso ser fiel ao Senhor mesmo na adversidade, em meio ao sofrimento injusto imposto pelo poder imperial e os seus aliados. Foi o próprio Pedro e João que disse lá em Atos, né, que mais importa servir a Deus do que os homens. Não importava o quanto eles fossem perseguidos, o quanto eles fossem castigados, mas eles jamais deixariam de servir a Deus. O apóstolo afirma que o sofrimento por causa da justiça é a vontade e o projeto de Deus para o cristão, como consequência de fazer o bem e praticar a justiça de Deus. Ele mesmo fala isso lá nas bem-aventuranças, bem-aventurado aqueles que sofrem por amor do Evangelho, bem-aventurado aqueles serão vocês quando injuriarem vocês, prenderem vocês, maltratarem vocês e dizer, fazendo isso por causa do Cristo de vocês, né?
O sofrimento, já falei sobre isso, sofrimento que glorifica, agrada a Deus, é sofrimento por causa do evangelho, por causa da justiça. Não é o sofrimento por causa das nossas inconsequências, das nossas irresponsabilidades, não. Advertência contra o abuso de poder. Esse último ponto é importante. Os cristãos que eram oprimidos pelo poder dominante da época viam na comunidade cristã um lugar em que podiam viver em família e amparados mutuamente. Todavia, a segunda epístola, o apóstolo apresenta um ambiente bem diferente, onde havia disputa por poder. Nós vemos isso, inclusive, nos primeiros capítulos de 1 Coríntios, as facções, né? Uns de Pedro, outros de Jesus, outros de Paulo, outros de apóstolo. Parece que era comum essas disputas ali na cidade de Corinto. E aqui, os irmãos saindo da opressão, eles chegam no cristianismo, uma mensagem de paz, de igualdade, de salvação. Eles então esperam uma vida de liberdade, uma vida de gozo, de paz. Mas nem sempre era assim, né? Quando eles chegavam lá, acabavam encontrando líderes opressores. A comunidade passava a ser vítima dos falsos mestres avarentos e propagadores de fábulas complicadas, heresias e do ceticismo quanto à volta de Jesus. Saíam da escravidão, iam para o cristianismo pensando ter liberdade e acabavam sendo escravizados por falsos mestres. Pedro adverte os líderes a apacentar o rebanho de Deus com cuidado e amor, sem autoritarismo e nem por avareza, para alcançar a glória que há de ser revelada aos salvos. Então, esse é um ponto importante. Por que apacentamos? Por que fazemos a obra de Deus? Por que lideramos na igreja? Lideramos por causa daquilo que ainda há de ser revelado. Não pelos aplausos, não pelo dinheiro, não pelas posições que podemos ter aqui nesta terra. Infelizmente, muitos pastores, muitos líderes acham que são donos das igrejas. Nós precisamos nos opor a isso. Muita gente tem medo de falar sobre essa oposição, de se opor, mas nós precisamos nos opor a isso. O rebanho sofrido não deveria ser explorado e nem oprimido por ninguém, pois as ovelhas necessitavam de amparo e proteção, pois eram e são de Cristo. Somos de Cristo, não pertencemos a homens. Nossa conclusão diz o seguinte: na lição de hoje aprendemos que a igreja local tem poder para tratar questões internas entre seus membros. Na primeira parte da nossa lição, 1 Coríntios capítulo 6. A segunda parte, aprendemos também que a liderança da igreja local deve estar alerta contra os seus pseudo-líderes e sobre a grande responsabilidade que é cuidar do rebanho do Senhor. A igreja, né, os líderes precisam fazer com amor, fazer com humildade, ser servo, mas também tem a responsabilidade de corrigir, de resolver os problemas, de tratar das doenças que a comunidade possa enfrentar. Então nós temos aqui as perguntas, eu não vou me deter nelas, né? Você faz o uso delas aí da forma que achar conveniente. E é isso aí, ebdenfoco.com.br, acesse www.ebdenfoco.com.br e nós ficamos por aqui. Acesse lá o site e tenha tudo o que você precisa para a sua escola bíblica dominical. Paz e bem a todos e até a próxima.